Olá, eu sou a Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil. Você sabe o que é o Brasil? Você sabe onde você mora? Você sabe onde é o seu país? O seu país é o Brasil. E é sobre essa história de como começou o nosso país para ele chegar ao que ele é hoje que nós vamos falar um pouquinho. A história nos conta que os portugueses chegaram de caravela até o Brasil. E aqui no Brasil, havia uns povos que eram chamados de povos indígenas e ficaram avistando esse povo, essas embarcações chegando, e elas vinham chegando, e eles ficavam assim assustados, mas ao mesmo tempo curiosos. E teve um mocinho que estava junto com essa comitiva chamado de Pero Vaz de Caminha. Ele foi um dos historiadores, um dos primeiros historiadores que escreveu um documento muito importante sobre esse período. É chamado de Carta do Descobrimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nessa Carta do Descobrimento, nós vamos perceber que os portugueses tinham uma visão de muita exploração das nossas terras. Eles queriam só tirar as nossas riquezas. Eles tentavam conversar com os indígenas, mas eles não conseguiam não, porque não falavam a mesma língua. Os portugueses falavam o português, que tem uma diferença do português que nós falamos aqui no Brasil, porque nós falamos o português brasileiro, e lá em Portugal é falado o português de Portugal. Existem algumas diferenças nessa linguagem. Por exemplo, lá em Portugal, o pessoal chama ônibus de autocarro, chama fila de bicha, chama camiseta de camisola, chama calcinha de cueca. Então tem umas coisas que são bem engraçadas e umas visões que se tornam assim bem equivocadas também sobre como nós devemos entender o que realmente aconteceu com esses indígenas. Esses portugueses tentavam assim ser amigos, dando presentes. Tudo isso é contado pelo Pero Vaz de Caminha, que escreveu esta carta para enviar ao rei de Portugal, contando sobre as novidades achadas aqui nesta terra. Ele falava assim que a terra era muito chã, que ela era parecia ser muito produtiva, que parecia assim que tudo que fosse plantado aqui ia dar muito fruto, né? Mas que o mais importante que eles poderiam fazer aqui no Brasil era salvar essa gente. Meu Deus, que gente é essa? Vocês acreditam que eles estavam falando dos indígenas? E os indígenas eram povos que tinham uma cultura muito rica. Eles sabiam de muitas coisas. Por exemplo, se hoje, na nossa culinária, a gente tem bolo de mandioca, tapioca, mandioquinha frita, vaca atolada, que delícia. Nós devemos isso aos indígenas que inicialmente cultivaram a mandioca. E então, esses indígenas eram considerados como pessoas ignorantes, como pessoas burras, que não sabiam de nada. Mas perceba bem, se hoje, então, a gente tem todas essas comidas, a gente deve esse conhecimento a eles. A grande questão é que os indígenas não usavam roupas. Para eles não era necessário que a cultura deles não ditava essa obrigatoriedade de usar roupa. Agora, lá na Europa faz frio, né, gente? Não dá pra ficar andando pelado por aí. Mas os portugueses, inclusive, na Carta do Descobrimento, o Caminha escreve isso para o rei de Portugal, que uma das melhores coisas que eles poderiam fazer aqui no Brasil era salvar essa gente. E aí eu fico me perguntando, salvar de quê? Ele estava se referindo ao processo de catequização, que logo depois foi feito no Brasil também. Os jesuítas tinham essa intenção de catequizar os indígenas para que eles virassem católicos. O português tinha a religião católica como a sua fé. E queriam que os indígenas também tivessem essa mesma fé. Então foi um processo de aculturação. Eles arrancaram a cultura dos indígenas para poder colocar a cultura deles. E isso foi transformando a nossa cultura. Por exemplo, se a gente tem hoje no Brasil as festas juninas, a gente deve isso à religiosidade portuguesa, porque essas festas são celebradas lá, mas hoje aqui no Brasil a gente pode dizer que as nossas festas juninas são muito mais bonitas e celebradas do que as festas juninas portuguesas, né? Gente, por favor, quadrilha, tanta delícia de milho, né? Tanta cultura bonita, a tradição de se vestir de caipira, né? Então tudo isso é muito bonito, as danças, né, maravilhosas, tudo isso é muito bonito e muito interessante a gente pensar. Mas então, nessa Carta do Descobrimento, por exemplo, a gente percebe que o colonizador nunca queria estar por baixo. O Pero Vaz de Caminha diz o seguinte, que em um determinado momento o capitão Mó não conseguia se comunicar com os indígenas porque o mar quebrava na onda. Gente, por favor, não era por esse motivo, era porque o capitão Mó não sabia entender o idioma dos indígenas. E, por sua vez, os indígenas também não entendiam a língua portuguesa. E isso é absolutamente normal. Mas, como ele não queria ficar por baixo, ele dizia que não conseguia entender porque o barulho do mar estava ensurdecedor. E a gente sabe que não era bem assim. Então, esse documento tem uma importância muito grande para a nossa história. Mas uma das coisas que é primordial a gente pensar é que nem tudo aquilo que o colonizador disse lá na carta para enviar para o rei, especificamente neste caso Pero Vaz de Caminha, correspondia à verdade completa, porque a gente não pode negar que os indígenas não sabiam de nada. Eles tinham uma cultura muito rica, né? Ela só não era registrada em letrinhas, como o português já tinha uma cultura registrada, é o que a gente chama de cultura grafada, porque ela era escrita, ela vinha de uma grafia, né? Então, essas coisas todas são importantes para a gente entender como é que de fato se deu essa nossa história e por que que hoje, por exemplo, a gente celebra essa festa junina, come bolo de mandioca,
toma caldo de vaca atolada, resguarda as tradições dos povos indígenas, estuda a língua portuguesa, e isso tudo forma o que a gente conhece hoje como Brasil. Então, a nossa história é constituída de vários elementos. Em um determinado ponto dela, nós teremos também a contribuição muito importante dos negros vindos da África, que infelizmente foram escravizados no Brasil, mas deixaram para nós uma cultura de uma riqueza singular, primordial. E toda essa mistura, toda essa miscigenação é que forma a nossa cultura, a nossa história.